que vive ou já viveu, para que possa passar para as pessoas como um testemunho. E eu tenho orado muito a Deus, e eu orei muito a Deus para que Deus me desse uma palavra. E eu falei: Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? E Deus, nem me lembrava que eu fazia essa cobrança das pessoas que teriam que falar do que vivem e não pregar para as pessoas uma coisa e ela mesmo viver outra. E Deus falou no meu coração: fala o que você já viveu e o que eu já fiz na sua vida. Amém, Jesus. E eu coloquei um tema nessa pregação. E quando foi esses dias, falaram assim para mim: você que vai pregar quinta-feira? Só que lembrando que as quinta-feira está numa campanha de quebrando muralhas. Eu falei: meu Deus, eu não sou pregador, preparei uma coisa e agora vou ter que mudar como? Mas eu fiquei analisando a pregação que Deus colocou no meu coração. E olha, irmão, eu cheguei a uma conclusão que, se não é a maior muralha, é uma das maiores muralhas que a gente tem que quebrar. Essa pregação que eu escolhi para esse tema, eu acho que é uma das maiores muralhas que o ser humano é difícil de passar. Ultrapassar essa muralha é uma barreira imensa. E sabe qual é essa barreira, essa muralha? É o perdão. O ser humano, para perdoar, ele tem uma grande barreira pela frente. E eu falei: então, eu estou no tema do culto, que é uma barreira enorme, é o perdão. Aí agora eu vou pedir à igreja para ficar de pé. Não precisa abrir a sua Bíblia não. Amanda, bota para mim, por favor, Mateus 6, do versículo 9 ao 15. Todo mundo conhece essa oração. E eu gostaria que todos fizessem essa oração comigo, que vai ser em cima dessa oração que eu vou falar com vocês. No versículo 9, começa assim, Vamos lá, todo mundo? Pai nosso, portanto, vos orareis assim: Pai nosso, santificado venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes A tentação, a livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Foi? Parou no 13, né? Mas tem o 14 e o 15, que fala assim, porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoar, tá vendo como é que é forte essa oração? É linda, né? Mas ela tem como é que eu posso dizer? Deus colocou condições nessa oração. Jesus deixou essa oração muito linda, mas eu queria chamar a atenção por 3 versículos, que é em cima desses 3 versículos que eu vou falar com vocês. O primeiro versículo é o 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente, para orar, irmão, essa oração,
a gente tem que ficar atento para o que esse versículo fala. A gente aqui está pedindo para Deus o quê? Perdoar os nossos pecados. Mas tem o outro lado da moeda, né? Assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Será que temos perdoado, irmão? Será que esse perdão está sendo de coração realmente? Porque para Deus abençoar a gente, para a gente orar, pedir a Deus para perdoar os nossos pecados, a gente tem que também liberar perdão. Perdoar os seus inimigos, mas não faça. Eu tenho há anos atrás eu escutei na rádio uma frase que dizia assim: perdoa seus inimigos, mas não faça dele seu grande amigo. Por muitos anos, irmão, eu vivi com isso dentro de mim. Eu até perdoava, mas era ele para lá e eu para cá. Vou contar 2 fatos que aconteceram na minha vida, comigo, que vem de contra a essa perdão. Ainda era solteiro, eu tinha um amigo que a gente saía muito, para tudo quanto era lugar. Ele dizia para mim que eu era o irmão dele, que a minha mãe era a mãe que ele não teve, e que topasse para mim, topava para ele. A gente saía junto, ele dormia lá na minha casa, na minha mãe, ele tinha liberdade de mexer na geladeira, tinha total liberdade, parecia verdadeiramente um irmão. Mas um belo dia, não sei porquê, ele resolveu contar uma história para um bandido, dizendo que eu tinha feito algo que na verdade eu não fiz. Não sei, depois eu fui saber o verdadeiro motivo. Mas aquele homem que me chamava, aquele colega que falava que eu era o irmão dele, né? Que o que topasse para mim, topava para ele, sem mais nem menos, irmão. Me entregou na mão do bandido. A minha esposa ainda estava com meu filho, que está ali, ó, Tiago, na barriga, para 7 para 8 meses, e o cara foi na minha porta, armado, de manhã, para me matar. Simplesmente assim. Mas Deus me livrou. Eu trabalhava de segurança nessa época, lá na Barra. E a minha rendição era 8 horas da manhã. Nesse dia, o rapaz nunca atrasou. E ele atrasou 1 hora. Ele chegou lá na Barra 9 horas. E eu não podia abandonar o posto, eu tinha que esperar a rendição. E quando eu cheguei aqui, que eu dobrei a esquina lá embaixo, eu vi o meu colega com esse bandido. Eu vi subindo a rua normalmente. E ele falou que ia me matar, dizendo que eu tinha falado coisas para a esposa dele, coisa que eu não fiz. Depois eu vim saber, irmão, que esse meu amigo estava devendo favores a esse bandido, e ele simplesmente pegou eu para agradar o cara dizendo essa mentira. Eu fiquei tão triste, irmão, tão triste, porque eu tinha tanta amizade por esse amigo que eu não acreditava que ele tivesse feito isso. E depois que eu conversei com esse bandido, ele foi embora, convenci ele que eu não tinha feito aquilo, mas Deus tinha trabalhado essa 1 hora que o rapaz já atrasou para me render. Deus trabalhou na vida desse rapaz. E ele voltou na minha casa, esse amigo, dizendo que não tinha sido ele. Eu falei: rapaz, eu faço voto que tenha sido você. 2 meses depois, ele foi preso com esse rapaz fazendo um assalto.
O rapaz saiu fora, que era malandro, já sabia o esquema todo, conseguiu sair, ele foi preso. A resposta de Deus veio para mim, confirmando que foi ele mesmo. Passado o tempo, irmão, eu perdoei esse rapaz. Eu perdoei ele. Mas, como eu tinha essa coisa de perdoa seu inimigo, não faça dele seu grande amigo, era ele para lá, eu para cá, nunca mais tivemos contato assim. Poucas vezes a gente se viu, depois ele se mudou daqui, nunca mais entrou na minha vida, porque eu não permiti mais isso. O segundo caso, vocês vão ficar espantados. Está vendo esse pastor aqui? Esse pastor que hoje orou por mim, me abraçou. Há anos atrás, eu saí daqui aborrecido com ele. Não vou mais entrar nessa igreja, não quero mais saber de igreja. Eu me aborreci com ele. Fiquei chateado. Por uma coisinha à toa, mas para mim foi muito. Ou de repente eu já estava cheio de problema na minha vida e descarreguei tudo culpando ele. E por muitos anos, irmão, eu fiquei falando para todos que eu não queria mais ele como meu pastor. Com o passar do tempo, eu perdoei o pastor Paulo. Ele nem sabe disso? Nem sabe. Era eu. Eu perdoei ele. Só que eu falava que eu não quero ele mais como meu pastor. Posso falar, posso cumprimentar, mas não quero mais pastor Paulo como meu pastor. Aí eu pergunto à igreja, eu estava perdoando mesmo? Realmente eu estava liberando o perdão, colocando um montão de condições? Perdoo, mas quero não saber dele não. Será que eu estava perdoando realmente? No caso desse meu amigo, eu confesso que eu nunca mais tive contato com ele, mas ficou ele para lá e eu para cá. Mas do pastor eu já tinha perdoado ele. E eu acho, irmão, que o meu perdão realmente aconteceu porque eu já estava fora da igreja, estava desanimado, não queria mais saber de igreja. Cheguei a vir aqui na igreja com outros pastores, mas eu nunca me firmei aqui, porque eu não queria mais saber de igreja. Porque no meu coração estava muito magoado, eu não queria mais saber de igreja. Mas sabe quando que eu acho que meu perdão realmente foi aceito por Deus? Foi quando ele voltou para cá há 10 meses, há um ano atrás. Está fazendo agora 1 ano. Aí eu posso dizer que eu perdoei o pastor Paulo, porque eu dizia o quê? Que eu nunca mais queria ele como meu pastor. E quando ele voltou, eu prontamente voltei para cá também. Então aí sim, eu acho que Deus olhou e falou assim, agora sim, meu filho, você está fazendo o que eu coloquei lá na oração, né? Perdoar, para que Deus possa me perdoar. E muitas coisas têm acontecido na minha vida durante esse 1 ano, coisa que eu comecei para a igreja em 92, por aí. Mas nesse 1 ano, tanta coisa tem acontecido na minha vida espiritualmente. Não vou dizer materialmente não, isso aí é outra coisa, fica para outra vez. Hoje eu quero falar espiritualmente. Muita coisa tem acontecido na minha vida depois que realmente eu perdoei o pastor Paulo. Mas perdoei, ele nem sabia, senão com certeza ele tinha me procurado para falar comigo. Mas era comigo.
uma coisinha que aconteceu, isso acontece com muita gente, qualquer coisinha. Semana passada foi pregado aqui, que qualquer coisinha a pessoa se aborrece e pede a carteira, vou embora. Não é assim que acontece? E comigo não foi diferente não, irmão. Eu peguei, eu não tinha nem carteirinha, então foi mais fácil. Eu não tinha cargo na igreja, não tinha nada, não tinha que pedir, me dá minha carta que eu vou embora. Não, simplesmente fui embora. Mas eu não impedi da minha esposa estar aqui, porque eu não transfiro meus problemas para outras pessoas, eu que tenho que resolver os meus. Então a minha esposa continua aqui, ela ama essa igreja como eu também amo. Amém, Jesus. Ela continuou, eu nunca mandei ela sair daqui, nunca falei, sai daquela igreja. Não, ela continuou. Fica muito difícil de eu estar falando, irmão, porque isso mexe muito comigo. Eu quero dizer aos irmãos que Deus, Ele não aceita nem... Vocês vieram aqui ofertar, não vieram? Mas Deus não aceita nem a nossa oferta se a gente tiver algum problema com alguém. Lá em Mateus 5, no versículo 23 e 24, diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-se com ele, primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Muitas das vezes a gente traz oferta achando que está agradando a Deus. Muitas das vezes a gente consegue fazer isso. Mas se a gente tiver algum problema, alguma mágoa, alguma coisa com uma outra pessoa, e a gente não se consertar com essa pessoa, não perdoar essa pessoa, ou ir até ela, Deus não aceita a minha oferta nem a tua, irmão. A gente está dando dinheiro, está ofertando, mas não está agradando a Deus. Porque Deus, Ele quer o teu coração, a tua sinceridade, o teu amor. O dinheiro faz falta na igreja, como está sendo feito aqui obras, para dar mais conforto para vocês que virem à igreja. Mas Deus quer o teu amor, o teu coração, que você ame, porque Ele é amor. E eu quero dizer aos irmãos que quando a gente perdoa de coração, aí Deus começa a abençoar. E eu tive, e vou dizer para vocês, não vou dizer, como eu falei, eu não vou dizer, isso aqui é uma colinha minha, tá, irmão? Muita coisa eu estou falando não está nem aqui, mas a gente traz porque de vez em quando tem que ir. Mas eu vou dizer para vocês, que durante esse 1 ano que eu estou aqui, muita coisa realmente aconteceu, espiritualmente, materialmente, é outra coisa, já aconteceu muito também. A primeira coisa que aconteceu comigo, quando eu liberei realmente o perdão ao pastor Paulo, porque só pude provar a Deus que realmente eu perdoei quando eu voltei para cá, quando eu aceitei Ele como meu pastor. E sabe qual foi a primeira bênção que eu tive? Paz aqui dentro. A primeira coisa, quando você perdoa uma pessoa, quem ganha é você. Eu comecei a ter paz no meu coração, porque eu vivia com aquilo dentro de mim me remoendo. Não vou perdoar, é ele para lá, eu para cá. E a primeira coisa, quando a gente perdoa, libera o perdão, é paz dentro de nós. Aí começou Deus trabalhar na minha vida, irmão. Eu vou contar algumas coisas que eu não fazia dentro da igreja, que eu não tinha dentro da igreja.
durante todo esse ano, esses anos aí, desde 92, mais ou menos, para cá, que foi muitos entres e sai da igreja. A primeira coisa que eu aprendi com esse homem ali, a orar em voz alta, irmão. Eu orava assim, ó, Senhor, me trouxe não sei o que, para mim. Aí o pastor Paulo faz um mês de oração aqui, uma campanha, um mês seguido. Aí fala assim, ora, vamos repreender essa timidez, né? Toma aí, começa a orar. Aprendi com ele. Ele orou e eu aprendi com ele a orar em voz alta, coisa que eu não conseguia. A terceira bênção que Deus me deu, esse homem aqui me consagrou, eu e minha esposa, a diácono. Glória a Deus. Jesus. Eu nunca imaginei que ia ser diácono. Eu nunca cobicei cargo na igreja, muito menos da maneira que eu estava vivendo, desanimado, não querendo mais ir para a igreja. Quando você está desanimado, você não vai para a igreja, quando é que você vai parar para falar assim, pô, vou ser diácono de uma igreja? Nunca. Eu nem pensava nisso. Quando eu voltei, eu não pensava em ser diácono. O pastor Paulo me consagrou a diácono, eu e minha esposa. Hoje nós somos diáconos dessa casa. Amém, Jesus. E toma aqui, para quem precisa, eu e minha esposa. Se você quiser uma oração na sua casa, a gente vai ir lá. Se você quiser um conselho, minha esposa adora muito, melhor do que eu para dar conselho, tá? E a oração dela é forte, irmão. Ou muda ou morre. Se você chamar ela na tua casa, o negócio vai ficar meio estreito para você. Porque ela vai orar assim, ó. Ela orou por mim, não vai orar por você. Se ela não fizer isso, eu vou falar, é só comigo? Irmão, a quarta coisa, muita gente pode achar até que é coisa simples, irmão. Pela primeira vez, eu servi a ceia do Senhor nessa casa. Para muitos pode ser uma coisa banal, mas para mim e para minha esposa foi uma coisa maravilhosa. Servir a ceia do Senhor, que privilégio que eu tive, que Deus me deu essa oportunidade. A quinta coisa, pregar pela primeira vez. Nunca imaginei de pregar. E hoje eu estou aqui. Eu preguei, foi dia 27 de maio desse ano, a primeira vez. E hoje aqui, o maior presente que Deus está me dando, eu estou pregando no dia do meu aniversário, que todos os anos, meu aniversário, eu estou fazendo uma festinha na minha casa, com a família, convidando os irmãos para ir na minha casa, mas hoje eu estou comemorando meu aniversário na casa do Senhor, pregando a palavra dEle. Glória a Deus. Não tem presente melhor do que esse, irmão. E eu tenho agradecido muito a Deus por isso. Como eu falei, isso nunca passou pela minha cabeça de eu ser consagrado, orar em voz alta, pregar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz que o homem faz plano, né? Mas a última palavra é dele. Eu não queria mais saber de igreja, mas Deus falou assim, não, meu filho, eu quero você aqui. E eu amo muito essa igreja. Eu conheci essa igreja por acaso, irmão. Estava aí minha esposa começando a caminhar, que eu estava afastado e conheci minha esposa, ela não era evangélica. E
começamos a caminhar junto. Deu uma dor no nosso pé, que quando você começa a caminhar, o inimigo começa a usar. E a gente ficou com a dor no pé, deu um negócio no pé dela, deu um no meu, que para andar estava difícil. Nessa época eu estava sem carro. E a gente estava indo numa igreja lá na Ururaí. Mas como estava